notícia principal deste dia 31, eu, obviamente, preciso mencionar o anúncio da assinatura do pré-contrato com o lateral direito Lucas Ramon. Eu tinha comentado com vocês na manhã do dia 30, que eu tinha inclusive acordado com uma ligação antes de entrar em vídeo, que atrasei até um pouquinho aqui, uns 10, 15 minutos para entrar, e tinha informado para vocês que a negociação tinha avançado muito. E ontem, o anúncio da assinatura do São Paulo com o lateral direito Lucas Ramon, que tem contrato até dia 5 de maio com o Mirassol, e agora as negociações se intensificam entre os dois clubes para a liberação antecipada do jogador, que quer já estar no São Paulo, quer fazer parte do grupo. O Juninho, que é o gestor do Mirassol, ele é um cara bem sério, é um cara com bastante discernimento, ele parece ser um cara bem pé no chão. Óbvio que eles não vão ceder esses 4 meses do Lucas Ramon sem ter alguma contrapartida. O São Paulo está avaliando com o time do interior que contrapartida e que possibilidades a gente pode dar para o Mirassol com referência a poder cobrir esse gap. Lembrando que existe em paralelo uma conversa sobre a questão do atacante Alisson. Por que existe uma questão da conversa do atacante Alisson? Porque o Alisson ele tem a prioridade de compra do Mirassol junto ao Torpedo da Rússia até a metade do ano. Mas, por contrato, quando algum clube manifesta interesse de adquirir em definitivo esse jogador, o Mirassol ele teria que se movimentar para a contratação do Alisson em definitivo também. Então, o Mirassol teria que fazer a contratação do atacante agora. Como o São Paulo não quer atrito, o São Paulo está tentando resolver e negociar comercialmente, da melhor forma, amigavelmente, é a palavra correta. O São Paulo está conversando com o Mirassol para ver o que podemos oferecer a ele para que, além de pegar o Lucas Ramon antecipadamente, para que a gente pudesse ganhar essa possibilidade de falar diretamente com o Torpedo da Rússia para trazer o Alisson atacante para o clube. Essas duas conversas estão acontecendo em paralelo, mas óbvio que a prioridade é de liberação do Lucas Ramon, para que o Lucas Ramon possa fazer a pré-temporada junto com o São Paulo e ter a autorização do time do interior para isso. O São Paulo pode oferecer algum jogador em contrapartida para o Mirassol nesse meio tempo, ou alguns jogadores, dependendo de envolver o Alisson ou não, e já alguns nomes já foram especulados nesse sentido. Um deles, inclusive, o nome até do Luan, volante do São Paulo, que poderia estar envolvido ali. O Ibali, ele está ali em vias de fato de assinar com o Juventude, ainda não assinou, já fez exames médicos, a gente está no aguardo só da formalização. O Ibali seria a 12ª negociação de saída de jogadores do São Paulo para este ano. Eu sempre lembro para vocês, para falar, caramba, 12? Sim, eu já tinha contado para vocês 10 até a saída do Moreirão ontem. Ontem confirmou a negociação do Galopo 11 e a do Ibali confirmando também 12, tá? Para vocês não perderem a conta. Sempre lembro para vocês, está sempre lá no blog do São Paulo, o compilado de informações. A gente sempre faz lá o resumão para você nunca perder o acompanhamento e estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Então, neste momento, nós temos, até agora confirmados, 11 negociações de saída, seja com empréstimos, trocas, como foi do Galopo, renovação de empréstimo, como foi do Moreira com o Porto, ou realmente encerramento de contrato, que ontem acabou o contrato, por exemplo, do Rigoni, do Luiz Gustavo, do Leandro, goleiro, que eram jogadores que tinham contrato até 31 de dezembro de 2025. Esses jogadores amanheceram livres de seus contratos e podem assinar com qualquer clube daqui para frente. Então, o São Paulo tem, por enquanto, 2 reforços confirmados já, como assinados, Carlos Coronel e Danielzinho, que já podem iniciar a pré-temporada já no comando já no São Paulo, já com a pré-temporada, e temos o terceiro reforço confirmado, que é o Lucas Ramon, já assinado, mas em tese só poderia se apresentar no São Paulo no dia 6 de maio de 2026, ou seja, ele perderia uma parte aí do ano, mas já é reforço garantido, assinado do São Paulo, é o terceiro nome que chega. Lembrando que o Lucas Ramon, ele era, sei lá, uma das últimas opções reais do São Paulo. O São Paulo pretendia primeiro o Vitinho, não rolou a negociação com o Botafogo, as coisas não avançaram, chegou a estar na iminência de acontecer, mas começou a degringolar depois.
Não aconteceu. O São Paulo ainda falou com o River Plate para também tentar fazer uma composição do Bustos, usando esses outros 50% do Galopo, para ver se o São Paulo conseguia pelo menos ter o Bustos e conseguir contratar um lateral direito que desde o ano passado a gente já pretendia. É um jogador interessante também do time argentino. Não rolou também. Então, não podendo rolar isso, o River Plate acreditando que possa fazer algum tipo de outra negociação ou botar dinheiro no negócio, não rolou. A gente tentou também. O São Paulo foi começar a olhar o mercado de outras formas e quando a coisa começou a acontecer um pouquinho mais de perto, o São Paulo viu a oportunidade de negociar o Mailton foi para o Fortaleza e o Lucas Ramon chega no São Paulo, referendado com bons números em 2025, foi jogador titular do Mirassol, jogou muitos jogos, mas é aquela história, tem 31 anos, é um jogador que nunca foi protagonista de time grande, talvez esse momento do São Paulo seja da gente botar o galho dentro mesmo e aceitar isso, mas eu me incomodo. Me incomodo porque temos Igor Felisberto, temos Mike, temos Ângelo, a gente tem muitos jogadores bons nessa posição específica. Confesso para vocês que das 3 contratações que a gente fez, contando com ele agora, talvez ele seja a negociação que eu menos entenda fazer sentido. A do Danielzinho eu achei excelente, a do Carlos Coronel eu achei uma boa aposta, apesar de achar que o Yang merecia mais chance, mas consigo entender. No caso do lateral direito, realmente é um negócio que me deixa meio assim, sabe? Quando você para pensar, eu fico meio do tipo, será que a gente está fazendo certo? Será que não vai ser mais um jogador tipo que a gente já viveu recentemente? Claro que é diferente comparar ele. Muita gente fala assim, vai ser o próximo Rai Ramos. Eu acho diferente, porque ele jogou no time que foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um jogador que tem mais bagagem de Série A, diferente do Rai Ramos. O Mailton é um jogador que também já tinha tido uma experiência. Ele estava sendo destaque na Chape, que é um time que estava sendo destaque na Série B. É diferente o nível de competitividade, o nível de exigência, é bem diferente o nível do que se espera, tanto que ele topou voltar para o Fortaleza, e o Fortaleza vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro junto com o Thiago Carpim. É um time grande, mas é a Série B do mesmo jeito. Então, é outro nível de competitividade, é outra realidade. Não sei o que também motivou o Mailton, porque o Mailton também estava com boas possibilidades de fazer a questão de ascensão e tudo. O São Paulo liberou para Fortaleza e lembro, para quem esqueceu, o São Paulo tem uma carta na manga de buscar um jogador do Fortaleza. Vamos ver como é que vai se desenrolar a janela por conta da cessão do Mailton. Fortaleza deixou em aberto isso junto com o São Paulo. A janela está caminhando, vamos ver o que o São Paulo pode conseguir buscar do lado deles também, que é uma das coisas que muita gente pergunta. Como é que a gente está na situação de Júlio Casares? Dia 23 de dezembro foi dada entrada no pedido de impeachment assinado por 57 conselheiros, somando dissidentes da situação e conselheiros de oposição que fazem 41 assinaturas no grupo Salva Tricolor Paulista. Ótimo. Foi enviado isso para o Outem Ares de Abreu Júnior, ele é o presidente do conselho, ele submeteu isso para o conselho consultivo, que eu já mencionei para vocês, todos os integrantes. Os integrantes vão dar um parecer, eles não têm poder de veto, mas eles vão dar um parecer. Olha, eu endosso o pedido ou eu reprovo esse pedido de, de impeachment. Com base nesse pedido, ele vai lá para o Comitê de Ética também do Conselho, eles também emitem um parecer e aí vai ser submetido para votação dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. No Conselho Deliberativo do São Paulo, temos hoje 255 conselheiros, porque 5 faleceram dos 260, que é o total que a gente normalmente tem, e neste pleito, até o dia da votação, obviamente, porque pode acontecer alguma coisa, alguém pode sair, alguém pode falecer também, o que muda também o cenário. Dos 255, o São Paulo tem que ter aprovação de 2/3, o que significa que dos 255, 170 teriam que votar a favor do impeachment do Júlio Casares, o que destituiria ele imediatamente do cargo. Na destituição dele, é convocada a Assembleia Geral de Sócios do clube, e isso seria votado dentro do clube para corroborar ou não a votação de destituição do presidente, de forma definitiva. Mas, caso ele seja votado no conselho, o que você precisa entender é, o Júlio Casares automaticamente deixaria o poder, ele já não seria mais presidente de São Paulo e teria que aguardar fora do seu cargo, fora da cadeira de presidente, a questão da votação correspondente. Esse é um processo que eu volto a repetir, bem difícil de acontecer.
É um número muito expressivo de 171 conselheiros votando neste processo, e o texto que está sendo votado para o pedido de instituição que foi enviado no dia 23 de dezembro, ele é referente, ele refere-se à questão dos áudios que envolviam, principalmente, Mara Casares, ex-mulher de Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, que fazia parte da diretoria de Cotia, diretor adjunto estatutário, que é o cargo que funcionava, e a Mara Casares era diretora da diretoria feminina do Social do São Paulo. Assim é o cenário hoje que temos com relação a isso. Zanqueta, se a votação tiver 170 votos a 0 no dia da votação e der 170 votos a 0, o que acontece? Nada. Porque precisa ter 171 votos, é assim, é preto ou branco. Ou dá 171 votos você destitui, ou você pode ter 170 a 0 que não acontece nada. É por isso que eu disse para vocês que não é uma coisa simples, é um processo bem difícil, é uma votação bem complexa, mas que mostra o que a gente vai ter de cenário para esse ano. De todo modo, apesar de muitas denúncias e muitas coisas acontecendo paralelamente, o Júlio Casares inicia o primeiro dia, ele começa esse ano, já nesse dia 1º de janeiro de 2026, que abre o seu último ano de mandato no São Paulo, que promete ser um dos anos mais conturbados. Se você achou que 2025 foi difícil, foi conturbado, pode ter certeza, 2026 vai ser um ano bem complexo, bem difícil, e a gente vai passar dias bem instáveis. O que esperamos é que, ao máximo, o São Paulo consiga resolver suas questões dentro de campo, com futebol, e que o Crespo tenha liberdade, hoje, na figura somente de Rui Costa, Muricy e demais profissionais. Lembrando que o São Paulo demitiu ali na faixa de 15 a 20 profissionais e contratou mais 12, que a gente até fez um anúncio no blog do São Paulo antes de ontem, se eu não me engano. E a gente espera que a gente tenha um ano diferente na parte médica, na parte de competência de recuperação de jogadores, na parte de fisiologia, na parte de preparação física, para que a gente possa ter um ano bem melhor em todos os âmbitos e todos os sentidos. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A verdade é muito feliz por voltar mais uma vez a esse grande clube. A verdade é que, diferente das outras temporadas, essa foi uma bem diferente, onde eu passei uma lesão bem séria e já estava esperando acabar as férias para voltar de novo e tentar outra vez conseguir algum título aqui com São Paulo. A gente veio com muita felicidade e todo mundo está empolgado em fazer uma grande temporada. Vamos ver como vai ser a pré-temporada, como vamos a chegar ao jogo do Mirassol, mas a gente está muito feliz por estar de novo treinando com esta camisa. Parece que sou um moleque da base que vai treinar por primeira vez com os profissionais. A verdade, outra vez me sinto com muita vontade de vencer, de ganhar, de outra vez sentir a sensação que é entrar de novo no Morumbi, entrar de novo com a camisa do clube. Sou um garoto feliz de novo e espero com todo o meu coração que a gente consiga fazer uma grande temporada, tanto o grupal como individual também. É muito bom, porque aqui toda a gente vai ficar junto ali no Cotia, onde muitos moleques aqui que estão agora no profissional já moraram lá, então acho que vai ser uns dias bem especiais. Vamos tentar incluir aos jogadores novos que vêm, dar a bem-vinda para eles e tentar fechar o grupo cada vez mais, porque a gente sabe que vai ser um ano em que a gente tem que vencer e a gente tem que se preparar para dar tudo dentro do campo e tentar deixar o São Paulo o mais alto possível. Saudade que eu estava do centroavante. Toda a tacaleta. Então vai para Cotia, onde já treina na manhã de domingo. Contratação nova chegando no São Paulo. Negociação por saída de jogador dá ruim de vez. Vamos falar muito sobre isso. Tem novidade também sobre a situação do Oscar, que está aí, né, conversando para rescindir o seu contrato. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias
do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vambora aí para mais um vídeo. Ontem, como comentamos com vocês, foi o dia da reapresentação aí do elenco do São Paulo, no dia 2 de janeiro. Aí temos muita coisa para comentar, tá? Bastante novidade. Aí, né, o São Paulo já divulgou também, né, a linha de treinos, né, de 2026, né? E polêmico, podemos dizer assim, né? Porque muita gente que gostou, muita gente falou que ficou feio, que ficou bonito, né? Eu confesso que achei meio estranho, né? Um preto com amarelo ali, né? Não é muito comum a gente ver uniformes do São Paulo com essas cores, né? Preto é normal, mas amarelo não. Então eu achei que ficou meio estranho ali, né? Essa combinação de cores aí. Apesar que, assim, pra quem não percebeu, né? Acho que todas as fornecedoras de materiais esportivos, né, contando de todos os times, tem dois uniformes especificamente, duas linhas de uniformes, que as fornecedoras sempre fazem algo diferente, descaracteriza ali o uniforme padrão, que é a linha de treino, né, que é a que o São Paulo divulgou ontem, a de treino que todo mundo achou, quase todo mundo não, né, ficou bem dividido. E a outra linha também, que muitas vezes é descaracterizada, são uniformes bem diferentes, é a do aquecimento, quando o jogador sobe, né, para o campo para aquecer. Então, sempre o uniforme de treino e também o uniforme de aquecimento são sempre uniformes diferentes, né, uniformes com um pouco mais ousado, né, fugindo ali do que a gente está acostumado. Aí, se você pegar os uniformes de jogos, por exemplo, cara, o uniforme de São Paulo 1, as linhas aqui, tradicional, o uniforme 2 tricolor, sempre tem uma mudança aqui, outra ali, mas padrão, né, nunca é descaracterizado os uniformes. O de treino e o de aquecimento sempre é um negócio mais chamativo, né? Um negócio mais diferente. E foi, né, o que aconteceu também, né? Que a gente viu que aconteceu nessa linha de treino que o São Paulo divulgou ontem na representação do elenco do São Paulo, né? Mas enfim, vamos lá, rapaziada, que temos muita coisa para comentar, tá? Vamos lá, ó. O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde desta sexta-feira, ontem, no dia 2 de janeiro. Depois do recesso de fim de ano. Os jogadores passaram por algumas avaliações e conheceram os novos profissionais do staff, já que o clube promoveu uma grande reformulação. Além dos novos uniformes de treino, né, nas cores de preta e dourada, as novidades foram o volante Danielzinho, que já foi anunciado pelo clube, e o goleiro Carlos Coronel, que passou por exames médicos, conheceu o CT e deve ser anunciado neste sábado, tá? Então, o Danielzinho se apresentou, normal, já tinha sido anunciado, já tinha aí já alguns dias, né? Acho que antes do Natal o São Paulo tinha anunciado o Danielzinho, então é óbvio que já era esperado que ele se apresentasse hoje. O Carlos Coronel não foi anunciado ainda, mas se apresentou, tá? Se apresentou, fez exames, conheceu ali o CT. São Paulo deve anunciar de forma oficial ele hoje, neste sábado, aí, né? Foram as duas carinhas novas, né, que chegaram no CT, o Danielzinho e o Carlos Coronel, tá bom? O meia Oscar deve anunciar sua aposentadoria e não esteve no CT da Barra Funda. Ele discute com seus empresários e com o São Paulo um acordo de rescisão amigável, tá? Então o Oscar não se apresentou porque já está em processo aí de rescisão de contrato, de negociar, né? Ver o que ele vai abrir mão, o que o São Paulo vai pagar. Então, tá nesse processo, então, como ele não vai jogar, vai se aposentar, aí não tem por que ele se apresentar, né? Já que o processo agora aí é dessa rescisão contratual, né, entre ele e também o São Paulo. E tem aí também, minha rapaziada, jogador faltando na reapresentação de ontem. Olha que maravilha, não podia faltar, né? Adivinha só quem faltou? O mesmo de sempre, né? Isso aqui já acontece todo ano, né? Ou quase todos os anos, não é nenhuma novidade. O senhor Arboleda simplesmente não se reapresentou ontem, né? Arboleda, que vida boa, hein, cara? Todo ano, né? Férias, aí no dia da reapresentação falta, volta dias depois, aí não tem cobrança, não tem nada, porque a diretoria também não tem moral nenhuma para cobrar os jogadores, né? Que maravilha, hein, Arboleda? Então, o Arboleda não se apresentou ontem, né? Ele vai se juntar ao elenco hoje, Gabriel, sábado? Não, no domingo, né? No domingo aí, tá? A informação que o Gé trouxe, é o dia que o Arboleda vai se apresentar aí, tá? Então, não se apresentou na sexta, não vai se apresentar hoje no sábado e se apresenta no domingo apenas. Que maravilha, hein, cara? Todo ano a mesma coisa. A Arboleda volta, né, e tira uns dias a mais de férias aí, né? Ele sempre tem uns dias a mais aí, né? Acho engraçado que o São Paulo divulga de forma oficial que liberou o jogador. Liberou
porcaria nenhuma, né, cara? Todo ano é isso. Engraçado que só libera o Arboleda. Né? Que privilégio é esse que ele tem? Não é privilégio, ele faltou, né? Como acontece já há anos e anos e anos, né? Então esse papinho de que o Sport liberou porcaria nenhuma, o cara faltou, né? Foi irresponsável. Não se apresentou no dia que era para se apresentar. A verdade é essa, né? E se fosse um clube minimamente sério, tinha que meter a multa nele. Adoro o Arboleda, já falei que ele tem que ficar no São Paulo, não acho que ele tem que ir embora, né? Foi uma discussão que aconteceu aí esse ano também, porque teve times interessados nele, né? O Galo, o Atlético Paranaense, né? E eu vi muita gente falando, pô, tem que ir embora, pô, não tem que ir embora. Eu não acho que ele é muito útil, nem tem que ficar, mas tinha que meter a multa nele. A verdade é essa. Se fosse um clube minimamente sério, tinha que meter a multa nele e ponto final. Faltou na representação, todo mundo se apresentou, menos ele. Aí domingo volta como se tivesse tudo normal, né? E os outros jogadores, como é que fica? Porra, na próxima eu vou voltar também 2 dias depois, já que não teve multa, não teve nada, né? Então o ideal era ter a multa, mas sabendo como é a diretoria do São Paulo, né? É bem provável que não vai acontecer absolutamente nada, né? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada, porque temos mais aqui novidades pra gente comentar, tá? Ainda em relação ao plantel da temporada, 3 jogadores voltaram para o Sub-20 para a disputa da Copinha. O lateral esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e o atacante Paulinho. Já o atacante Luca treinou com o grupo e se juntará ao time da Copinha caso seja necessário. Então, os 4 garotos que a gente comentou, né? O Paulinho, o Pedro Ferreira e o Nicolas, né? Estão com o time na Copinha, né? Para, né, jogar a Copinha, né? Vai começar. São Paulo joga que dia? Acho que é amanhã, né? Dia 4. Só o Luca que vai ficar no time de cima, treinando, caso seja necessário ele ir para a Copinha, né, ali na fase de mata-mata, não estiver jogando tanto no time de cima, aí ele vai integrar o time da Copinha para jogar as fases ali mais decisivas, tá? Então, é isso, tá bom? E tem uma novidade fora de campo também que vai ter muita gente que vai gostar, né? Que já vi muita gente reclamando sobre isso. E uma novidade, ó. Uma das novidades da temporada estará do lado de fora do campo. O clube promoveu o psicólogo Thiago Betega, acho que é assim que se pronuncia, que realizava trabalhos na base e agora está integrado ao time principal. A comissão não contava com um profissional especializado em saúde mental desde o final de 2023, tá? Então agora o São Paulo tem aí um psicólogo, tá, para o time principal. Já vi muita gente reclamando sobre isso, né, que desde o fim de 23 não tem isso, né, e muita gente reclamava, falando que tinha que ter, né, também acho que é super importante, e agora vai ter, né, não é nenhum novo profissional, né, ele estava na base e foi integrado agora para o time principal, tá, então tá aí, agora o São Paulo tem, de novo, um novo psicólogo aí, né, coisa que não tinha já há algum tempo, tá bom? O São Paulo, rapaziada, volta a treinar neste sábado à noite, tá? Quando o elenco aí segue para Cotia, onde o elenco ficará concentrado até o início do Campeonato Paulista, tá? Então, aquele negócio que a gente comentou. Ontem a reapresentação só foi no CT da Barra Funda porque o primeiro dia é mais para fazer avaliações clínicas, né? Testes físicos. Então, a partir de hoje, sábado, né? Todo mundo vai para Cotia para se concentrar lá e fazer a pré-temporada lá, tá? Vai ser assim até o começo do Paulistão, né? No dia 11, o São Paulo estreia aí contra a equipe do Mirassol, tá, rapaz? Então, muita informação, né? Jogador faltando, né? Rescisão de contrato, psicólogo, né? Muita novidade aí nessa reapresentação do São Paulo que aconteceu nessa sexta-feira, né? E a gente vai ter, né, desde o começo da temporada aí já, o Caleri, né, que ele tá recuperado, tinha até algumas especulações, né, se o São Paulo tivesse passado de fase na Libertadores, ele podia jogar, né, que ele tava muito bem aí, né? E o Caleri, né, na reapresentação, ele deu uma entrevista para a SPFC Play e falou o seguinte, abre aspas: "Pareço que eu sou um moleque da base, que vai treinar pela primeira vez com um profissional", fecha aspas para o Caleri, né? Falando que tá se sentindo ali muito feliz, como se fosse uma criança, um garoto da base ali, né? Muito empolgado, porque, pô, ele se machucou, irmão, no comecinho do Brasileirão do ano passado contra o Botafogo, né? Ficou um tempão fora e agora tá de volta, já vai estar disponível contra o Mirassol para poder jogar aí. Então, Caleri está de volta, né? Ele tá bem empolgado, bem feliz aí. É claro que vai demorar um processo, né, cara? Até ele começar ali a ganhar ritmo de jogo, tá 100% fisicamente. É claro que tem um processo para ele estar aí, irmão. É o mais perto possível do 100% dele, tem que ter paciência, tem que ter calma, né? Isso é coisa que a gente tem que tomar cuidado também, porque
ele não vai voltar voando assim, porque ele ficou meses e meses fora por causa de uma cirurgia, né? Então tem que ter uma certa paciência aí com o Caleri.